Olá, pessoal. Hoje é dia de falar sobre história do cristianismo, história da teologia, e esses temas acrescentam não só cultura para a gente, mas nos ajudam a entender melhor como a teologia se desenvolve ao longo do tempo. E antes de falar da temática de hoje, eu só queria chamar você a atenção para uma coisa muito importante. Se você gosta do nosso canal, se você tem aprendido, refletido através dos nossos conteúdos, escolha uma maneira de apoiar o nosso canal para que ele possa crescer e fazer cada vez mais e melhor para quem passa por aqui. Você pode se tornar um filiado na Apoia-se com o valor mensal que você quiser. Pode enviar o seu valeu demais, o seu super chat nas nossas lives, também com o valor que você escolher. Pode enviar sua contribuição pela chave Pix e também escolher um dos planos para ser membro aqui do canal. De todas essas maneiras, você estará contribuindo com o nosso trabalho. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre as transformações pelas quais a modernidade nascente entre o final do século XV e início do século XVI estava passando. E nesse momento, na verdade, nós já estamos até um pouco mais avançados, já estamos no século XVII. Na semana passada eu falei sobre René Descartes, o surgimento do racionalismo, a ideia de colocar a razão como centro, como a juíza de todas as coisas, né? Uma vez que a fé é algo pessoal, é algo íntimo, todo mundo pode exercer uma fé, mas a razão é o que nos classifica como seres humanos. E por isso Descartes dizia que nada podia ser aceito como verdade que não seja comprovado pela razão, ou seja, comprovado racionalmente. E essa busca pela comprovação racional de todas as coisas dá início à ciência moderna. A ciência moderna que parte da ideia de que as afirmações que existem, elas devem ser comprovadas ou então refutadas, ambos pelo processo racional. Um dado muito importante é que nessa virada de conjuntura foi possível fazer a circunnavegação, porque constatou-se que a Terra é esférica, e sim, a Terra é esférica, a Terra não é plana, e ao constatar que a Terra é esférica, foi possível dar a volta à Terra navegando sem correr o risco de cair num grande abismo. Isso muda a estrutura que era defendida pela Igreja medieval e vai aos poucos gerando a quebra do monopólio da Igreja. Não apenas do lado econômico, mas também do lado político, do lado da ciência, do saber, das artes, da cultura e assim sucessivamente. Porque a tendência de toda a estrutura religiosa é ao conservadorismo. Até porque interessa essa estrutura, já é uma estrutura montada, já é uma estrutura em que um grupo pequeno de privilegiados goza dos favores de estar no topo dessa hierarquia. Por qual motivo eles vão querer mudar essa estrutura? Claro que não vão mudar. Eles querem é conservar essa estrutura. Daí a explicação do porquê que as estruturas eclesiásticas são sempre tão conservadoras. Sempre tão conservadoras, né? Mas a igreja, embora resistiu, embora tentou, embora era forte demais, mas não conseguiu impedir os avanços pelos quais a modernidade passava naquele cenário. Outras transformações que vêm com o racionalismo, não só a investigação, mas também nós temos, após tudo aquilo que o Descartes falou, tudo aquilo que ele propõe, nós temos algumas manifestações científicas muito importantes. Primeiro, nós temos a mudança proporcionada por Nicolau Copérnico, que era a mudança da cosmovisão do geocentrismo para o heliocentrismo. Você já ouviu falar nisso? A ideia que vigorava até então, mantida pela igreja, claro,
era a ideia do geocentrismo. Como a Terra era plana, ela era parada, ela era o centro do universo, daí geocentrismo, Terra no centro. Ela não se move, ela está no centro e é a referência de todas as coisas, e todas as estrelas, os planetas, os astros é que giram em torno da Terra. Com o avanço da ciência se comprova que não, a Terra não está parada, a Terra não é plana, a Terra é esférica e a Terra não é o centro, não é a referência de todas as coisas. Ela é apenas um planeta como outros que existem no sistema solar. Ela gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, e é o Sol o centro do sistema solar. Daí que vem o conceito de hélio-Sol, centrismo no centro do sistema solar. E isso muda radicalmente a cosmovisão que se tinha até então. No meio artístico, há uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Se antes tudo girava em torno da concepção do divino, concepção segundo a leitura da igreja, as artes eram em torno do divino, todas as culturas eram em torno disso, agora é em torno do ser humano. É o ser humano parâmetro de todas as coisas. É o ser humano parâmetro da cultura, das artes. É o início, ainda que embrionário, das ciências humanas. Mas tem outras transformações também. O Johann Kepler, ele propõe na sua ciência que a Terra ela gira ao redor do Sol, assim como os outros planetas, e que é uma força magnética que faz com que os planetas obedeçam a esse processo de rotação e translação. A volta em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol, e isso é natural, não foi criado, não há como mudar, isso é natural e assim acontece. E o Galileu Galilei, que inventa o telescópio e que também é um importante nome da ciência moderna, um nome que será perseguido, um nome que será averiguado por parte da igreja, mas outro detalhe, que muitas vezes nós achamos que a igreja católica medieval, que foi retrógrada, que foi negacionista, mas os reformados também tiveram essa postura. Os reformados também foram bastante negacionistas e contrários à ciência, né? E nós temos também ali o caso de Galileu Galilei, Giordano Bruno, que chegou a ser executado, e outros nomes importantes desse cenário. Isso está acontecendo no continente. Na ilha, na Inglaterra, está acontecendo o empirismo com John Locke e a ideia de que a experiência também é fonte de conhecimento. A experiência sensorial, a experiência intelectual também é fonte de conhecimento. E algum tempo depois, já no século XVIII, os avanços pelos quais a modernidade trilhava, passava, vai dar início a uma série de reflexões com impacto político muito importante. As monarquias absolutistas serão aos poucos substituídas pelas repúblicas contemporâneas. E isso vai se dar principalmente na França. Por exemplo, Voltaire era um defensor das liberdades civis e defendia, dentre outras, a liberdade religiosa, que cada indivíduo é livre para escolher a sua expressão religiosa, o que foi um escândalo para a época, porque ninguém pensava em liberdade religiosa até aquele cenário. Também nós temos o Barão de Montesquieu, que propõe um Estado republicano, um Estado que é o governo do povo, da república, da coisa pública, e que tem 3 esferas de poder que são independentes entre si, mas que se autolimitam, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo exerce as leis, exerce o governo por tempo determinado, é claro. O poder legislativo é quem faz, é quem cria as leis, e o poder judiciário é quem julga de acordo com as leis vigentes naquele país. São esferas de poder que são independentes entre si,
mas que se autolimitam porque um não pode entrar no espaço do outro. E também o Jean-Jacques Rousseau, que tem a ideia de que os governantes são empregados do povo e que eles devem exercer os seus mandatos, os seus cargos, para criar uma sociedade mais justa e mais democrática. E no final do século XVIII nós teremos a Revolução Francesa, depois nós teremos, um pouquinho antes até, a Revolução Americana, que são as primeiras revoluções republicanas e revoluções liberais do mundo, que vai fazer definitivamente, legalmente, a separação entre a Igreja e o Estado. O Estado é laico, o Estado não tem religião oficial, o Estado não pode beneficiar uma religião em detrimento das outras, o Estado não pode perseguir ou prejudicar uma religião em detrimento das outras e não fazer nada com as outras, porque o Estado não tem ingerência sobre a religião no aspecto litúrgico e teológico e cerimonial, né, também dessas religiões, a não ser que essas religiões produzam algum crime, produzam alguma coisa que possa colocar em risco a vida e o espaço público. Mas, em termos religiosos, o Estado não tem ingerência sobre essas religiões porque ele é laico e isso cabe às próprias religiões definir as suas doutrinas, suas cerimônias e também as suas liturgias. Enfim, são revoluções pelas quais o mundo moderno vai passando e vai dar início ao mundo contemporâneo, que será o tema de futuras falas e vídeos da história do cristianismo aqui no nosso canal, porque mesmo dentro da Idade Moderna nós ainda temos vários pontos para a gente analisar. E se você quiser saber tudo isso e muito mais, com mais detalhes, eu sugiro aqui o meu livro, é baratinho, você começa a ler agora mesmo, não tem taxa de entrega, comprando você já tem acesso a ele, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você será bem-vindo lá também. Um abraço, até o próximo conteúdo do Café com Teologia e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like por aqui.